No perfil de hoje eu estou conversando com o escritor, jornalista Marcos Veras. A rapidez que hoje enfrentamos ajuda ou atrapalha o jornalismo? Eu acho que numa boa medida atrapalha um pouco, porque não há o tempo da reflexão sobre o fato, né? Então você acaba publicando só o fato e não dá tempo de você analisar as consequências, a perspectiva, o cenário em volta. Isso é complicado, porque o jornal fecha às 11 horas, desce, vai para a gráfica, e no dia seguinte a notícia já está velha, ou a notícia tem que ser corrigida. Então vai publicar no outro dia uma correção que poucos percebem, que poucos leem, porque as pessoas não são muito ligadas. Em certa maneira, atrapalha sim. Eu acho que ela é bom para o jornalismo de televisão, ser rápido. Também você pode consertar 5 minutos depois, 10 minutos depois. Mas para o jornalismo impresso, causa uma certa dificuldade. Você trabalhou também em mídias alternativas, como nós falamos aqui. É bom mesmo trabalhar numa mídia alternativa, por exemplo? Você tem mais liberdade de pensamento? Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade porque como a mídia não está vinculada a interesses comerciais, né, você pode realmente se expressar como você deseja. Isso é muito bom, porque é um exercício de liberdade ao qual a gente não está muito acostumado quando trabalhamos no mercado como o nosso, né? É verdade. Mas isso é muito bom, eu adorei, e me lembro também nos anos 70 que nós fizemos alguns jornais alternativos e eram muito combativos, né? Outro dia até eu consegui salvar a coleção inteira de um jornal que se chamava Flagrante Livre, e está guardado no arquivo da prefeitura, né? Na coleção de jornais alternativos. Eu estava olhando assim com calma e vendo como eles eram sanguíneos, combativos, e a gente tinha direito a uma palavra livre e ia correr com o jornal debaixo do braço, vendendo rapidamente e tal, né? E ajudavam a formar opinião. Sim, sem dúvida. Eu acho que a roda girou muito também em função dessa mídia alternativa, sem não dúvida, foi? Sem dúvida. Outro dia mesmo eu vi, né, aquela coleção na exposição do Queer Museu lá no Parque Lage, tinha uma coleção do Lampião, que foi o primeiro jornal dedicado à causa LGBT, que ainda nem existia com esse nome, né? Estava todo lá e eu fiquei pensando assim, gente, olha só quanta gente boa escrevia nesses jornais, quanta gente boa estava ali, né, brigando pelo seu espaço, né, e falando para um público que existia, mas que era ignorado pela grande imprensa, né? Deixou lá a sua marca, né? Sim. A diferença é que hoje você pode fazer um jornal online, como você que bem entender, né? Uma revista, um blog, uma coisa. Então isso é maravilhoso, né? É muito bom também. Se bem que o universo é grande demais. Você para achar alguma coisa, você tem que procurar, ou então já ir focado atrás daquilo. É verdade. Como escritor, você tem livros muito interessantes. Você começou a escrever ainda na sua adolescência, não é? Isso. Você publicou um livro que se chamou Cacos. É um livro de contos, não é isso? Era uma coletânea, na verdade, com outros amigos. Sim, que tem uma participação sua. Isso. Mas você já escreveu outros livros de contos. Conto, você gosta desse estilo, é isso? Adoro. Adoro. Eu comecei escrevendo contos quando garoto, né? Porque o conto, se você fizer um paralelo com o cinema, o conto é o curta, o romance é o longa. Isso. Então, e no curta, o que você faz? Você experimenta muitas coisas, personagens, cenários, formas de falar, formas de escrever. Vou usar parágrafo, não vou usar parágrafo, vou usar travessão, não vou usar travessão, vou fazer um texto inteiro, do começo ao fim. Você pode ter toda a liberdade, né? Porque no conto, mais do que no romance, o estilo é muito importante, né? A forma é muito importante, né? E no meu ponto de vista, claro, né? E no romance não. No romance você tem uma estrutura maior, que você tem que cuidar de muitas outras partes, né? E você não consegue, claro, estou falando de mim, né? Imagina. Você não consegue ter a mesma liberdade que você tem para escrever um conto. Eu, pelo menos, me sinto assim, né? Estou trabalhando agora numa série de contos lá para daqui uns 2 anos, né? Porque depois de 2 romances eu preciso de um respiro. Você precisa oxigenar um pouquinho, exatamente, ir mais calmo. Exatamente. Mas o conto entra no romance? É um estilo que chega lá? Você usa dele na hora que está fazendo o romance? Não. É muito diferente? É muito diferente. É muito diferente pela continuidade, entendeu? Você tem claro, eu costumo dizer que na verdade, eu sou um contador de histórias. Você é escritor? Eu sou um contador de histórias.
É uma coisa que eu herdei do meu pai, que adorava contar histórias e tal, né? E ao contar uma história, você tem que ter vários instrumentos para agarrar o leitor, levá-lo até o fim, né? E é muito diferente do conto, porque o conto você pode, em 2 laudas, resolver o problema, 4 laudas, às vezes num parágrafo, né? O romance não, ele te exige, você vai dormir com ele, você vai acordar com ele, você vai tomar café com ele. E você está dando vida a alguns personagens, e eles começam a ter vida própria, Exatamente. Não é? E aí você meio que tem que ver se dá ou não para fazer isso ou aquilo com aquele personagem. Porque eles caminham com as suas próprias pernas, você que vai atrás. Você que segue o rumo que eles vão dando. Atrás, exatamente. Né? Mas você foi um bom contista, você foi premiado com um seu livro de contos, com o Prêmio Guimarães Rosa, né? Isso. Então é um estilo que você deve saber fazer direitinho, você deve gostar do negócio. Quando eu voltar agora eu vou saber se eu ainda sei. É isso aí. Agora, indo para o romance, como é que, por onde passam as suas escolhas? O que eu quero falar, o que eu quero escrever? Por onde começa o teu processo criativo? O meu primeiro romance, que não foi nem esse aqui, nem foi esse, o Qualquer Maneira de Amar, ele nasceu de uma peça de teatro. Que foi? Uma peça de teatro que se chamava Só para Homens. Eu escrevi essa peça que se passava dentro de um bar na Central do Brasil durante uma noite de tempestade. 6 homens se encontravam ali dentro, fugindo da chuva e a água inundando tudo, então eles entram em conflito ali. Depois que eu escrevi isso, eu falei, vem cá, que interessante, isso aqui, eu vou rechear isso, porque o teatro é muito a fala dos personagens. Né? E aí foi ali que eu comecei a me interessar pelo tamanho maior, porque eu achava que eu não tinha fôlego para escrever um romance, não. Mas, em 2012, mais ou menos, 2012, começo de 2012, me deu a vontade de eu falar dos meus amigos que tinham partido, os que tinham desaparecido durante a ditadura, e contar essa história de uma outra maneira. Porque a história dos anos de chumbo foi maravilhosamente bem contada por muitos autores brasileiros. O Sirquis, o Gabeira, o Daniel Aron Reis, o Zuenir Ventura. Zuenir. Todo mundo escreveu muito bem sobre isso, mas falando de gente que estava engajada diretamente na luta contra o regime militar. Eu vivi uma outra situação, porque era daquele povo que estava perto, vendo as coisas acontecerem, correndo com perigo às vezes, mas sem se envolver diretamente na luta. Mas você sofreu alguma coisa diretamente? Não. Não. Não, eu sou um pouco mais novo que essa turma. O pessoal hoje já está com 70, eu tenho 67. Então, eu sou um pouquinho mais... Quando eu cheguei na militância, já tinham passado o rodo nela, 72, 73. Então, minha participação foi mais nos jornais alternativos, enfim, em uma outra situação. Então, eu quis contar essa história pelo ponto de vista de quem tinha sofrido sem ser um militante. Né? E foi aí que comecei a escrever essa história aos poucos e pegar os pedaços da minha memória, dos meus amigos, que eu fui contando aos poucos, que estão aí nesse livro. Que é esse aqui que eu quero mostrar. Qualquer maneira de amar. É um livro muito recomendado, já ouvi muita gente falar sobre o seu livro. Tem muita música nele. Imagina, a música te acompanha, muito. Não é? A cada capítulo corresponde um verso de uma canção da época. Que interessante. São as músicas que eu amava. Que história te marcou mais das que você contou no livro? Tem uma história de um rapaz que era amigo de um casal que era militante e que a polícia invade a casa deles e ele foge com o bebê, consegue fugir com o bebê. E essa história dele fugindo com o bebê pela noite até ser protegido numa favela na Tijuca é uma história bem forte, bem interessante. Outra história que está aqui também é a história do nosso pianista, o Tenório Júnior, que acompanhava o Vinícius e o Toquinho numa excursão na Argentina, foi preso por engano e foi morto pela ditadura e numa coisa assim terrível. Tem uma terceira história aí também, que é a história do militante Tomás Antônio Meirelles, que também foi capturado no Rio de Janeiro e foi executado e foi levado e o corpo dele desapareceu em Campos. Está tudo isso escrito naquele livro Guerra Suja, do delegado Cláudio Guerra, que confessa que foi ele que matou a sangue frio. Né? Agora, tudo isso, acho que o mais incrível é o seguinte, que nesse mesmo período, a explosão da música era solar. Um disco dessa época,
que é o dos Novos Baianos, é um disco maravilhoso, para cima. E ele, né, ele serve de pano de fundo para essa coisa horrorosa que estava acontecendo. Você acha que, de certa forma, o aperto que se vivia aumentou ou apareceu na criatividade? Era uma forma de se falar alguma coisa? Eu detesto dizer isso, mas não deixa de ter um pouco de razão, entendeu? Porque você é obrigado a botar a sua criatividade de uma maneira, exprimi-la de uma maneira mais profunda que tiver, sendo obrigado a usar muitas vezes de artifícios. Sim. Né? E apostando na alegria, mesmo que a noite esteja batendo na porta da sua casa. É verdade. Esse capítulo eu acho que é o mais tenebroso, o mais obscuro que o Brasil já viveu, que a questão da ditadura não é brinquedo, não, se a gente pode dizer assim. Você acha que, apesar de tantos registros, de tudo que se passou, que se viveu, registros históricos, registros testemunhais, comissão da verdade, mais isso, mais aquilo, você acha que nós já estamos mais conscientes? Ou a gente ainda tem isso como um pano de fundo? Não, é pano de fundo ainda. É pano de fundo ainda. As novas gerações, elas ainda precisam ser muito bem informadas do que foi que aconteceu, né? De como se chegou lá e como se saiu de lá, né? Mas eu vejo hoje uma grande parte das pessoas mais jovens com quem eu converso, que não são muitas, porque é minha turma mais velha, né? Mas as pessoas olham muito para nós como sobreviventes, entendeu? Não, aquilo passou, aquilo não volta. E será que tem a noção da gravidade? Ou acha que é uma coisa assim, parece que é meio ficcional, que não foi tão real como a gente diz que foi? Você tem essa sensação? Não tem essa sensação não, porque o cinema e a literatura têm batido bastante nessa tecla, né? E principalmente o cinema, que é uma arte que atrai profundamente a juventude hoje brasileira, tem muita gente jovem fazendo cinema. E muitas dessas produções passam por esse período, né? A informação está aí. Né? O que acontece é que ela é usada ideologicamente pelos partidos, às vezes para puxar para lá ou para puxar para cá, mas a história há de vencer. Sempre. A história há de vencer. Porque ela está aí, né? Para Claro. mostrar, ela está registrada e só não vê quem não quer ver. Sem dúvida. Não é? Como diz o meu pai, contra fatos não há argumentos. Não há argumentos. Não é? Voltando um pouquinho à história da memória, que o que a gente está falando não deixa de ser, e a história da música, você fez um curta sobre uma flautista, Odete Dias Denner. Isso. Essa sua preocupação em trazer um curta sobre uma flautista, por exemplo, que é importante, uma pessoa incrível, com uma biografia maravilhosa. Sem dúvida. E que eu acho que pouca gente sabe e conhece. É uma preocupação sua com a memória da música brasileira também? Esse curta, vou dizer para você, quem me procurou para fazer foi o meu amigo, querido, dileto compadre, Elias Fajardo, que é amigo da família há muitos anos, né? E ele vivia falando, pô, Marquinhos, vamos... Eu era Marquinhos, agora não mais. Pô, Marquinhos, vamos fazer esse curta, vamos fazer. Eu falei, vamos, mas a gente até que conseguimos. E a Odete é uma pessoa incrível, é uma musicista incrível, tem uma família incrível de músicos, as filhas, todo mundo toca, todo mundo canta. E, inclusive, há um média-metragem que eu fiz chamado A Lira Feminina, onde eu reuni 6 musicistas brasileiras. E ela era uma delas também. Foi a partir dali que, inclusive, que a gente começou a pensar em fazer só com ela. A memória musical brasileira ainda ela é um pouco... ela está começando a ficar mais presente, mas ela ainda precisa desse tipo de trabalho que, mesmo que não alcance o grande público, registre e deixe guardado para o futuro como eram boas essas pessoas, como eram grandes músicos essas pessoas, né? E foi uma delícia fazer aquilo. E um trabalho incrível que essas pessoas têm e pouco conhecido. Sim. Muito pouca gente sabe da grandiosidade que são essas pessoas. Sem dúvida. Essas 6 musicistas que você reuniu a partir do quê? Qual foi o recorte que você deu? Eu queria um instrumento de cada, entendeu? Então tinha a Lanlan na percussão, Sim. Tinha a Patrícia Deschamps na guitarra, tinha a Inês na flauta, tinha a Délia Fischer no piano, tinha a Odete na flauta, a Inês do cavaquinho, perdão. Toca a flauta mesmo, estava tocando. Tinha a Odete e tinha a Celinha Vaz, que é... Só fera. Só fera. E aí eu botei todas no estúdio, a gente gravou bastante, elas tocaram, foi muito legal. Uma coisa muito legal.
Esse documentário foi exibido no festival em Cuba, passou na Espanha também alguma coisa. E no Brasil é possível ser visto? Como é que funciona isso? O que acontece? Foi feito no tempo pré-digitalização. Hoje eu tenho DVD porque salvaram uma fita, né? E eu estou pensando... Mas você não tem como disponibilizar isso? Ainda isso é uma não. joia rara. Ainda não. Eu tô precisando pegar a fita master, que é uma beta, Sim. e transcodificá-la, passando ela para um DVD, para a gente poder porque a cópia que tem que fizeram em VHS ficou muito ruim. Vai copiando, vai perdendo qualidade, né? Então eu estou esperando só a outra fita chegar na minha mão para que eu possa salvar, ver se salvaram direitinho, porque guardaram direitinho, né? Porque tem essa questão da fita estar bem guardada para ela poder resistir ao tempo. Mas você devia fazer isso para ontem, que isso é uma raridade, é um negócio que o Brasil não pode ficar sem documentos dessa categoria, dessa importância, né? Em todas as áreas, eu acho. Tanta coisa para ontem. É verdade. A gente vive nesse negócio do para ontem, né? É verdade. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já com essa conversa incrível aqui com o jornalista e escritor Marcos Veras. Eu volto já, é rapidinho.